quanto eu recebo com R$ 80.000 em renda variável. Vocês conseguem ver aqui que eu tenho investido R$ 129.000, em fundo imobiliário 55 mil e em ações 26.991. E você precisa entender uma coisa que vai muito além do valor. Independente do quanto você tem investido ou do quanto você tem para investir, esse vídeo vai te ajudar a entender e solucionar uma pergunta que eu tenho certeza que bate aí na tua cabeça toda hora. O quanto eu posso ganhar ao investir em renda variável? Antes de tudo, você precisa entender uma coisa. Independente do valor que você tem investido, ou quanto você tem para investir, esse vídeo é para você. Antes de explicar o potencial de ganho da renda variável, você precisa entender como ela funciona. Imagina que você quer investir em ações, por exemplo. Como é que funciona isso? Você compra uma ação, se torna sócio da empresa e é claro que você vai fazer uma escolha muito importante. Que escolha é essa? Como eu sei a ação que eu vou comprar? Você vai fazer uma análise de números, uma análise dos dados da empresa. Você vai estudar sobre aquela empresa que você quer comprar, você vai entender se aquele é um bom cenário ou não para fazer essa compra e principalmente está ligado a diversos fatores como a economia, por exemplo. Tá, mas por que a economia? Porque a economia ela pode influenciar muito a valorização ou a desvalorização de uma empresa. Quando você sabe o que você está fazendo, quando você analisa e escolhe uma empresa boa, o potencial de crescimento pode ser infinito e te trazer o melhor de tudo isso, muito retorno financeiro. Por quê? Mais crescimento, mais lucro, automaticamente maior distribuição de dividendos e uma valorização da cota. Ou seja, mais dinheiro dentro do seu bolso. Vamos entender como é que funciona isso? Eu vou te mostrar um exemplo na prática. Eu vou pegar uma data aqui. Essa data é 19 de fevereiro de 2016. Pensa aí, o que é que você estava fazendo em 2016? Eu estava estudando para passar no vestibular. Se você não sabe aí, eu passei em 17 faculdades de medicina, não fui para a faculdade, mas gente, sério, em 2016 eu tava assim, vidrada, alucinada, eu só pensava em vestibular, só pensava em passar na faculdade. Esse era o meu único foco. E olha só como o mundo dá voltas, né? Imagina se lá em 2016 eu tivesse investido R$ 1.000 em Banco do Brasil. Quanto é que eu teria hoje? Antes de eu exemplificar isso aqui pra você, eu quero te falar que isso aqui não é uma recomendação de investimento. Tá, o que eu tenho aqui? Eu peguei todos os dividendos que foram pagos de 2016 até agora. Todos. Eu peguei o valor da cota em 19 de fevereiro de 2016. Quanto é que estava custando o Banco do Brasil em fevereiro de 2016? R$ 6,51. Se a gente tivesse investido em 2016 R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 20.000, R$ 50.000 ou R$ 100.000. Se eu tivesse investido R$ 1.000, daria 153 cotas. Qual é o valor da cota em 28 de agosto? R$ 28,05. Se eu tivesse investido R$ 1.000 lá atrás, eu teria recebido em dividendos até a data de hoje R$ 1.694,23. Qual é o valor patrimonial de ação que eu teria ganhado aqui, né? R$ 4.291. Ou seja, o meu patrimônio de R$ 1.000 se transformaria em R$ 5.985. Crescimento do patrimônio aqui em R$ 4.985. E aqui, como eu expliquei para vocês, eu fiz uma simulação em 10 mil, 20 mil, 50 mil e 100 mil. 100 mil teriam se transformado em R$ 500.000. Isso aqui, o crescimento desse patrimônio, ele tá de aproximadamente 500%, tá, pessoal? E lembrando que esse cálculo aqui, ele foi feito sem o reinvestimento dos dividendos, tá? E aí eu tenho certeza que vendo essa planilha aqui você pensou, meu Deus, por que eu não investi em Banco do Brasil em 2016? Fala sério a oportunidade que foi investir em Banco do Brasil lá em 2016, se a gente tivesse investido lá R$ 1.000, hoje a gente teria 5 mil, se a gente tivesse investido 100 mil, hoje a gente teria aproximadamente R$ 500.000. Porém, não adianta chorar pelo leite derramado, porque em 2016 não tinha eu aqui para te explicar como é que essas coisas, esse mundo dos investimentos funciona. Agora, vamos falar de fundo imobiliário, que também é renda variável.
Como é que funciona e como é que você pode ganhar dinheiro com fundo imobiliário? Bom, eles pagam dividendos mensalmente, ou seja, todo mês você recebe ali um valor de dividendos desse fundo imobiliário. E existem fundos imobiliários de diversos tipos e diversos setores, como por exemplo, tem fundo imobiliário de shopping, tem fundo imobiliário de galpão logístico, tem fundo imobiliário de papel, tem fundo imobiliário de lajes corporativas. E eles devem estar se perguntando, tá, mas tem tudo isso, porém, como é que funcionam esses fundos imobiliários? No fundo de tijolo, que é esses fundos que eu te falei, de shopping, lajes, galpão logístico, você recebe o aluguel que os inquilinos pagam para aquele fundo. Já no fundo de papel, é uma empresa que empresta dinheiro para outras empresas do setor imobiliário. No caso dos fundos imobiliários, a valorização ela é mais difícil de acontecer. Imóvel não tem como se valorizar absurdamente como uma ação, mas há uma valorização. Porém, o foco aqui é renda mensal, enquanto lá nas ações o foco é potencial de ganho, ou seja, valorização maior, uma valorização potencial em cima das cotas. Assim como a gente fez nas ações, a gente vai explicar isso aqui na prática. Em 2020, no auge da pandemia, eu vou mostrar para você o fundo MAL 11, que era um fundo de shopping. Então, bora lá. Bom, vamos colocar aqui nos últimos 5 anos. Vamos pegar esse valor aqui em 2020. Vamos pegar nessa queda aqui, ó, 20 de março de 2020. A cota dele custava R$ 66,70. Hoje ele está custando R$ 110,29. Vamos ver qual foi a porcentagem de valorização desse fundo imobiliário nos últimos 5 anos. Então vamos pegar aqui, ó. Esse fundo aqui ele se valorizou mais de 65% da pandemia até o exato momento de hoje. Isso aqui é sem contar os dividendos. Vocês entendem quando a gente fala de longo prazo? É exatamente isso. Investimento em renda variável tendem a ser mais volátil no curto prazo. No entanto, no longo prazo, os retornos podem ser muito maiores. Aqui na renda variável não existe um limite de ganho, diferente da renda fixa, que quando você aporta o seu dinheiro, você sabe exatamente o valor que você vai receber, você tem uma previsão ali da rentabilidade. Aqui você não tem essa previsibilidade de retorno, mas ao mesmo tempo isso é muito bom, porque você não tem um limite ali, um teto de ganho. Porém, há riscos. Mas por que então que a renda variável ela tem esse risco de perda? Porque, pessoal, a renda variável ela é influenciada por diversos fatores, como, por exemplo, economia global, política governamental, resultados corporativos e muitos outros motivos. Em um cenário de crise, tanto no Estado ou na empresa, ou no caso da pandemia, como eu te mostrei ali, o que pode acontecer? Podem haver desvalorização daquela cota. E agora você deve estar se perguntando, tá, mas se não há garantia, por que eu vou investir na renda variável? E a resposta é muito simples. Potencial de ganho. Assim como eu te mostrei que a ação do Banco do Brasil valorizou mais de 500% nos últimos 5 anos, e esse fundo imobiliário, o MAL 11, valorizou mais de 65% nos últimos anos, podem existir outras ações e outros fundos imobiliários que tenham um rendimento igual ou até superior a esses que a gente viu até agora. Tá, Tami, então existe alguma coisa que eu posso fazer para diminuir esses erros, diminuir esse risco de perca? Existe. A chave para você fazer isso é a diversificação e o conhecimento. Por quê? Diversificar significa que você vai pegar os seus investimentos e ele vai estar espalhado, vai ter um pouquinho em cada área, um pouquinho em cada setor, um pouquinho do seu dinheiro em cada ativo. E isso serve para quê? Para minimizar os riscos. Porém, por outro lado, tem o conhecimento, que também é algo muito importante para você que investe ou está começando a investir o seu dinheiro. Porque investir sem entender o mercado é muito perigoso. Se você compra algum ativo sem saber o porquê você está comprando, porque você viu um influenciador falando alguma coisa, porque você viu uma notícia, você escutou o seu vizinho falando que aquele ativo era bom, isso pode ser muito arriscado, porque pode fazer com que você perca muito dinheiro.
Eu vou te mostrar agora os meus investimentos em 1 ano e 5 meses, o quanto eles renderam, e eu vou te mostrar quanto rendeu os R$ 80.000 que eu tenho em renda variável. Então, vamos lá. Bom, o que eu fiz aqui? Peguei a minha carteira de março de 2023 até agosto de 2024. Peguei o saldo que eu tinha no dia 1 do mês, quanto eu recebi de dividendos naquele mês. Então, vamos lá. Em março de 2023, a gente tinha R$ 1.800, em abril, 3.000. E aí você vai pensar assim, tá, mas como é que vocês saíram nessa carteira de vocês de R$ 3.000 para 16.000, depois de 16.000 para R$ 43.000? Eu quero deixar claro aqui para você que o que vai fazer com que você tenha dinheiro para investir é trabalhar, tá? Vocês podem ver aqui que eu recebia R$ 17, depois eu já estava recebendo 200. Tá, como que aconteceu esse movimento aqui nessa carteira? Essa carteira aqui é uma carteira de casal, como eu já falei para vocês, eu invisto nela com o Bruno. E o que a gente resolveu fazer então nessa carteira? Aumentar os nossos aportes. Tá, e o que fez então a gente aumentar os nossos aportes de forma tão rápida? Foi o trabalho duro, pessoal. Não existe outro caminho, não existe solução mágica. Se você não trabalhar duro, se você não tiver organização financeira, você não vai conseguir aumentar os seus aportes e ter dinheiro investido. Por que eu tô te falando isso? Nesse meio tempo aqui, o Bruno recebeu uma promoção no emprego, passou a ganhar mais e a gente poderia fazer 1 milhão de coisas. Como, por exemplo, ir para uma casa nova, viver uma vida de luxo. Mas o que a gente preferiu fazer? Aportar mais dinheiro, porque assim a gente antecipa a nossa aposentadoria. Assim a gente pensa no nosso futuro. E eu sei que muita gente não pensa igual a gente, porém, os nossos princípios é exatamente esse. A gente quer plantar agora para colher lá na frente. Então vamos lá, ó. Mês 1, dividendos. Mês 2, dividendos. Esse valor aqui é o valor que a gente tinha todo dia 1 do primeiro mês, tá? Então, ó, 1 de outubro a gente tinha 77.000. Se vocês verem aqui, ó, a gente saiu de 80.000 para 60. Por quê? A gente pegou uma parte dos nossos investimentos para dar entrada no nosso carro que a gente comprou em janeiro. Então, vocês viram, saiu de 80 para 60. Só que o que aconteceu? A gente continuou fazendo aportes. E nesse meio tempo, a gente também fez aportes na renda fixa. Então, tem um vídeo aqui no canal que eu mostro para vocês a nossa carteira de renda fixa, que a gente tem R$ 40.000 investidos na renda fixa, 30.000 no Tesouro Selic e R$ 10.000 no Tesouro IPCA. Então, a gente não parou de aportar aqui nesse meio tempo, a gente só parou de investir na renda variável e começamos a investir na renda fixa. Então, se vocês verem aqui, ó, julho e agosto, a gente voltou a aportar na renda variável. No total, a gente já ganhou R$ 7.343. E aqui eu montei um gráfico para vocês verem como que isso aqui vai funcionando com altos e baixos, sempre numa escadinha, porém o que importa mesmo é o resultado do longo prazo. Porque só esse dinheiro hoje, se a gente deixar rendendo e reinvestindo, que tudo que tem aqui a gente sempre reinvestiu, tá, pessoal? A gente nunca pegou o dinheiro e colocou no nosso bolso, esse valor sempre foi reinvestido. Se você começar hoje com calma, com conhecimento, você vai colher bons frutos lá na frente. Não tem como isso aqui dar errado se você estudar, se você saber o que você está fazendo, se você souber escolher bons ativos para a sua carteira. E agora que você já viu o quanto é que isso rende, eu preciso te falar algumas coisas. Primeiro ponto, não pense que você vai comprar R$ 100 de ação de fundo imobiliário, vai acordar amanhã, vai estar rico. Tudo isso aqui é pro longo prazo. Nada aqui é no curto prazo de uma hora para outra. E outro ponto, renda variável, como eu te expliquei, sofre altos e baixos. É um mercado volátil e tem muita coisa que influencia a valorização ou a desvalorização. Existem riscos. E se você não tiver um perfil para suportar essa valorização, essa desvalorização, essa volatilidade desse mercado, o mercado de renda variável não é para você. Por isso é muito importante que você entenda e saiba exatamente qual é o seu perfil de investidor. E o terceiro ponto, você precisa aprender a ganhar mais dinheiro e ter organização financeira. Se você não souber se organizar, não vai adiantar nada você ganhar mais dinheiro. Você precisa ter organização financeira. Você precisa saber para onde vai o seu dinheiro, quanto você vai destinar do seu dinheiro para investimento. Senão, mesmo tendo aumento, o seu dinheiro nunca vai parecer suficiente. E aí,
Gostou de saber do potencial de valorização da renda variável? Se você gostou desse vídeo, eu quero pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no canal. Vamos juntos nessa trajetória rumo à nossa liberdade financeira.